falar do Coritiba, com adiamento aí do jogo do Coritiba contra a equipe do São Paulo, o elenco do Coritiba ganhou folga, né, Nicolas França? Olá, Osmar Antônio. Com o adiamento do jogo contra o São Paulo, que seria neste domingo, o Coritiba deu folga ao seu elenco a partir de sábado até esta segunda-feira. Na terça começa a preparação, pensando no jogo contra o Bahia, que será apenas na quinta-feira da outra semana. Ou seja, bastante tempo de atividades no CT da Graciosa, importantes especialmente para colocar em forma os dois reforços contratados recentemente, que são a grande esperança. Coxa Branca ainda para se livrar do rebaixamento, o atacante argelino Islam Slimani e também o volante grego Andreas Samaris. Todo o elenco de folga, mas eles e os atletas que estão voltando de lesões estiveram no CT da Graciosa para treinamentos neste final de semana. O Slimani, a gente veio informando durante a semana, até porque o Coritiba está numa situação complicada, precisando muito, ele já tinha algum tempo de treino com os companheiros, iria para o duelo contra o São Paulo, mas ainda sem as condições físicas ideais. Agora ganha ainda mais tempo para esse recondicionamento entre uma partida e outra, né? O Coxa entrou em campo pela última vez contra o Fortaleza e vai jogar contra o Bahia. Na quinta-feira da outra semana serão 18 dias de intervalo. A ideia é ter o Slimani já nas melhores condições físicas. E também já colocar em campo o Andreas Samaris. Ele chegou na sexta-feira aqui à capital paranaense, fez os exames médicos, assinou o contrato e já vai fazendo atividades físicas em campo. No clube, espera-se que esses dois atletas para a reta final do Campeonato Brasileiro mudem o patamar técnico da equipe. Além disso, tem jogadores que estão voltando de lesões. O volante William Farias, o zagueiro Jean Pedroso também ganham mais tempo, quem sabe, para ficar à disposição da comissão técnica. Situação mais difícil em relação ao goleiro Gabriel. Teve uma lesão muscular na panturrilha. O tempo de recuperação deve ser de aproximadamente um mês. E aí a tendência é que o Luan Poli seja o goleiro titular contra o Bahia. Também o zagueiro Reinaldo vai ficar mais tempo afastado. Ele teve uma fratura no braço no treinamento na semana passada. Precisou passar por uma cirurgia e só lá por meados de novembro é que poderá jogar novamente com a camisa coxa branca. A comissão técnica ganha mais tempo também para pensar, por exemplo, um substituto ali na zaga. Tem à disposição o Henrique, o Maurício Antônio, o Thiago Dombrowski, não deu certo a negociação dele com o futebol belga, pode voltar a ficar à disposição. Quem sabe o Jean Pedroso também está voltando após se recuperar de uma lesão. Na lateral direita, uma disputa acirrada ali, jogadores que não se firmaram, como o Natanael, o Diogo Batista, o Rainer vem entrando, sendo observado, é a bola da vez para ser o titular. No meio de campo, Matheus Bianchi não vai estar à disposição para o próximo jogo porque está suspenso. Tem o Fran Sérgio, também o Andrei, mas o André Samaris agora passa a ser a grande opção. Se tiver em forma, deve sim estar em campo na próxima partida. Coritiba, então, apesar de não ter jogado e isso causar seus reflexos na tabela, né, com os adversários pontuando, sabe que lá para frente, no dia 27, tem esse jogo bônus aí contra o São Paulo, que não foi realizado neste momento. Mas antes, entra em campo duas vezes contra adversários diretos na tabela de classificação. Depois do Bahia, enfrenta o Vasco, fora de casa, toda a preparação voltadas para essas partidas que são de vida ou morte para o Coxa. Se quiser continuar vivo nessa luta contra o rebaixamento, vai ter que pontuar bem contra esses adversários diretos. Osmar. Obrigado, Nicolas França. Coritiba ganhou um fôlego aí, né? Agora, se por um lado foi bom, por um lado foi ruim, né? Com a vitória do América, esse negócio, mesmo sabendo que você tem um jogo a menos, né, Marcelo? Mas fica... É um jogo a menos contra o São Paulo fora de casa. Fora de casa. Mas assim... E perdeu a vaga pro América, que também tem um jogo a menos, contra o Vasco. Contra o Vasco em Minas Gerais, né? Em América. Em América. Então... tem todo esse cenário, né? Mas eu concordo com o que disse o Marcelo. Dos resultados possíveis, foi o resultado que menos machucou o Curitiba. Por quê? Porque praticamente, como foi uma rodada recheada de empates... Né? Só o América mudou de posição. Se você olhar lá em cima, só do Fluminense para cima... que é o quinto colocado, os times obtiveram vitória, à exceção do América. Os outros ou empataram ou perderam. Então, não houve um distanciamento. Aquela turma ali que estava com 24, agora está com 25 e por aí adiante. Né? O problema é o Coritiba
engatar uma sequência de vitórias, que ele vai ter que fazer, né? Se ele quer sair desta incômoda zona de rebaixamento, só emplacando uma sequência de vitórias. E esse jogo contra o Bahia, ele se tornou uma enorme decisão, né? Porque se hoje ele está aí 8 pontos atrás do Bahia, se ele perde para o Bahia no Couto Pereira, essa distância vai para 11. E aí fica um cenário absolutamente terra arrasada, né? Então o Curitiba obrigatoriamente tem aí esses 10, 11 dias para se preparar e vai ter que vir com tudo, vai ter que lançar mão de tudo que ele tiver à disposição, o técnico Thiago Kozlowski. Se for para escalar o Slimani, vai escalar o Slimani, tem que encaixar a sua força máxima. O Samaris já está bem? Tem que começar uma virada. Já deve começar também, pelo que uma virada de chave nesse jogo contra o Bahia. Quando a gente pega matematicamente, né, Reptão, aquilo que a gente falou, matematicamente, porque, Osmar, se veja, se o América... o América então não deveria vencer, vamos pensar assim. O América não vence, o América para continuar atrás do Curitiba, ok. Só que o Santos seria o primeiro na zona de rebaixamento, não fugiria da zona pelo saldo, mas você ficaria a 8 do primeiro que cai. Hoje ele está 8 do primeiro que foge. Então, se você for mais 50, é melhor. E outra, por que foi interessante o empate do Bahia com o Vasco? Porque se o Vasco ganha, o Vasco já abriria uma vantagem em cima do Curitiba e o Bahia continuaria longe do Curitiba da mesma forma, seria um ponto de diferença. Então, para mim, realmente, se alguém podia ganhar nesse caso, era o América. Claro que o ruim, o incômodo é você ficar na lanterna. Mas, matematicamente, os melhores resultados aconteceram para o Curitiba, porém, o que o Capitão falou é uma realidade. O Curitiba não tem se ajudado. É verdade. Quais seriam os melhores resultados? Esses, combinado com a vitória coxa branca. Então, se o Curitiba tivesse entrado em campo nessa rodada e tivesse vencido, o Curitiba novamente estaria junto com o Vasco. Tem que olhar aqui nos critérios. Eu acho que nos critérios perderia no saldo de gols. Perderia no saldo, mas estaria colado com o Vasco. Aí sim. Então, se o Curitiba fizer isso contra o São Paulo, você imagina que a rodada foi boa diante do que poderia acontecer, Osmar. O grande problema que o Capitão falou, o grande pepino é que o Curitiba fica atrás do Bahia, o Bahia não sai nem da colocação onde ele está, com a vitória contra o Curitiba, e o Curitiba pode ficar a 11 pontos do primeiro, que vai fugir da zona de rebaixamento. Ou seja, é uma situação muito crítica a coxa branca, sim. E o Curitiba, Marcelo Irapitã, tem que melhorar o sistema defensivo. Quando a gente fala, não é só a defesa. O Coritiba tem a segunda pior defesa do campeonato. É impressionante. E joga, na essência, né, com 3 jogadores de maior poder de contenção no meio-campo. Né? O Marcelino Moreno, que é o cara criativo desse time do Coritiba, tem jogado mais aberto pelo lado esquerdo. Então, se mesmo assim, né, com 3 volantes, com 2 zagueiros, com 2 laterais, o Coritiba continua tendo essa dificuldade, é porque realmente falta qualidade. Aí eu não sei se vai ser trocando peças, né? Agora perdeu o Reinaldo, que havia estreado na última rodada, quebrou o braço. Então, são vários aspectos. Mas tempo o treinador vai ter. Resta saber como ele vai aproveitar e, principalmente, né, se esses jogadores vão dar o suporte técnico que o Curitiba necessita. Situação é delicadíssima, delicadíssima. Eu não vejo hoje, assim, um ponto onde você possa se agarrar, à exceção na estreia desses novos jogadores que estão chegando. A esperança, Osmar, são esses novos jogadores que vêm. A esperança é que o Thiago Kozlowski tenha agora um tempo maior para o trabalho. E a gente bota fé no trabalho dele porque ele conseguiu uma modificação. Quando teve um pouco de tempo de trabalho na modificação, o time reagiu. É verdade. E agora entrou numa situação, numa ciranda muito negativa. Então, esse tempo, imagino que ele pode fazer uma modificação. Agora, modificação é uma coisa, Osmar. Milagre não tem como fazer. E você pode melhorar o time, mas os adversários também terão esse tempo. São Paulo, especialmente, como agora já não tem mais Sul-Americano, também terá esse tempo. Então, se bem que pepino, o Curitiba faz 2 jogos apenas até o jogo contra o São Paulo e o São Paulo faz 4. Porque ele tem a Copa do Brasil no meio. Então, né? ele vai enfrentar o São Paulo com o São Paulo vindo do reflexo da final da Copa do Brasil. Ou para o bem ou para o mal. Né? Então, ele vai ter essa situação. Curitiba enfrenta dos concorrentes direto dele, tudo fora de casa. Vasco, América e Santos. Tudo fora do Couto Pereira.